Será que fazer exame demais faz mal? Vamos descobrir tudo isso no Conexão Viva Bem de hoje, que recebe o ator e diretor Jarbas Homem de Melo e o Dr. Edmo Gabriel, que é cardiologista e cirurgião cardiovascular. Muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Conta pra gente, doutor, quero saber qual que é a idade pra começar. 35, você fez uma cara de tipo, acho que é meio tarde. Eu achei tarde, já reprovei o Jarbas aqui só com o olhar. Porque realmente, como ele falou dos enteados, a gente hoje recomenda para as crianças, Mariana. As crianças já começam a fazer alguns tipos de exame, não são todos que o adulto faz. Mas aí, à medida que a criança vai crescendo, vai tendo mais produção, atividade física, atividade intelectual, você tem que realmente cuidar melhor dessa criança. O adolescente, por sua vez, também hoje tem uma atividade muito produtiva, ele faz faculdade, ele faz academia, ele dança, ele faz atividades culturais. E os adultos, mais ainda, só que cada vez mais precoce a gente recomenda. Então, 20 anos de idade talvez tivesse sido a idade ideal para o Jarbas começar a fazer os seus exames. Mas uma lista grande, nesses 20 anos, tem que colocar a mesma coisa que você colocaria com os 35, com 40 anos? Em geral, sim, porque com 20 anos de idade você considera a pessoa já na faculdade, muitas vezes já trabalhando, responsável às vezes pelo sustento da sua família ou colaborando para isso. Então ela tem estresse físico, estresse mental, ela se desloca muito, ela está no trânsito, ela fica irritada com problemas financeiros do país, ou seja, ela está envolvida nesse processo e isso impacta na saúde dessa pessoa. Vocês acham que esses autotestes são realmente uma boa maneira de checar como está a nossa saúde? Em relação à Covid, tem uma dúvida gigante, né? Se a pessoa faz direito o teste, se não faz direito, se fica neurótica testando o tempo todo. Essa notícia, ela mostra um dado muito importante. Nós estamos na era das doenças crônicas. Hipertensão arterial é um problema crônico, você não resolve de um dia para o outro. Obesidade você não resolve, diabetes você não resolve e a Covid agora, nós estamos vivendo a Covid ainda resquícios da pandemia e a Covid longa, que são as sequelas. Esses testes dependem muito da técnica, como você falou. Se a técnica for apurada, se o profissional for habilitado, for treinado, a gente até tem mais segurança. Mas a questão é, como você relatou, hoje está todo mundo fazendo de uma forma um pouco afoita. E aí perde a validade e perde a segurança do resultado. Então o senhor não recomenda, por exemplo, um autoteste? Em situações assim gerais, não. Se você estiver num ambiente realmente apropriado, com um profissional habilitado, eu não vejo problema. Aí a gente tem segurança em acreditar naquele resultado, porque você viu a técnica, você viu que é um profissional ali habilitado para isso. Mas hoje o pessoal faz de uma forma muito global. Mas mesmo um teste de gravidez, por exemplo, aí poderia, né? Aí pra poderia. ter o primeiro indício. Bom, Sim. aí depois você já vai para o médico. Claro, porque na verdade qualquer autoteste você tem que complementar depois, mesmo a Covid e muito mais a gravidez, porque é um dado que pode mudar um cenário da sua vida. Muda então, a vida toda, né? Muda a vida toda, você não pode se restringir àquele autoteste. Exato. Consultar um profissional de saúde, né? Com certeza, você vai até o laboratório, como o Jarbas falou, onde você tem equipamento especializado nesse tipo de teste, e aí você tem a segurança se realmente é negativo ou positivo. Agora, falando da sua especialidade especificamente, né? Porque tem uma outra notícia. Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo? Pode e existem inúmeros relatos, Mariana, de mortes de pessoas que abusam da atividade física, achando que estão aptas, se baseando numa aparência externa, de uma suposta vitalidade. Eu sempre recomendo que a aparência externa, ela é 30% do processo, mas você tem que checar como está o organismo, como que está o metabolismo, como que está a tua saúde cardiovascular, e para isso existem exames bioquímicos e complementares de imagem que vão nos dar o respaldo. Então a gente vê o pessoal abusando, correndo, fazendo atividade física no frio, no calor, como se estivesse apto para isso. E precisa ter essa abordagem do cardiologista previamente. Então é um risco que muitas vezes a gente não considera, mas que precisa ser levado em consideração, né? Sem dúvida, como você falou inicialmente, nós temos quadros silenciosos. Hipertensão arterial, arritmia cardíaca, muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Como o Jarbas falou, 50 anos de idade, não dá para imaginar que uma pessoa ativa vai morrer dessa forma. Ou 43 anos, como você citou, Mariana. Mas a gente vê cada vez mais precocemente. Como cirurgião cardíaco, eu já estou tendo que operar pessoas abaixo de 40 anos. Com entupimento de artérias, com problemas cardiovasculares. E quando você vai conversar com essa pessoa, ela abusava achando que a jovialidade é uma garantia 100%, achando que porque na família não tem quase casos de morte cardiovascular, ninguém quase morreu do coração, então eu não serei eu que morrerei. Mas às vezes ele vai ser o primeiro. E às vezes o primeiro evento é a morte, ou uma situação assim que debilita a pessoa, um derrame cerebral, por exemplo. Então precisa fazer o check-up sempre.
E, doutor, você falou também da questão do estresse, né? Falando da questão das pessoas mais novas, mais jovens, e que hoje já está todo mundo submetido a estresse desde muito, muito, muito cedo, né? E a gente sabe que o estresse também é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? Talvez eu possa colocar que é o maior. A gente acha que estresse é abstrato, porque você fala, mas você palpa, ou você pega na mão o estresse? Às vezes pega, Às né? vezes pega, né? Mas Dependendo do estresse. Mas o estresse, veja, como hoje a gente vai viver sem estresse. A pandemia gerou mais estresse, problemas financeiros, sociais, preocupações, a própria vida é estressante. E se a gente não modular esse estresse, não tentar criar mecanismos de controle, seja quebrando a tua rotina, fazendo atividade física, buscando orientação médica, quando você tem um evento agudo, aí você se arrepende, fala, puxa vida, eu era estressado e sempre fui protelando, achando que eu era forte o suficiente. Nós não somos fortes. Todos nós temos um limite individual e a gente estoura mesmo. Precisa reconhecer esse limite, né? Exatamente. Aprender a ouvir esse limite, Aprender né? a ver os primeiros sintomas, os primeiros indícios e já procurar ajuda. Ô, Jarbas, conta uma coisa. Você já procurou e achou alguma coisa assim? Porque tem aquela velha história. Quem faz exame também procura que acha, né? Aqueles achadinhos que você fala, nossa, se eu não tivesse feito esse exame, isso aí não ia interferir em nada na minha vida e agora eu tô encanado com isso. Você sabe que já descobri, graças a Deus, não foi grave, foi um início de pneumonia. Que aconteceu que a Cláudia estava tossindo muito, uma época que a gente estava fazendo espetáculo e trabalhando realmente demais, assim. E a gente tem que malhar, tem que fazer aula, tem que fazer espetáculo, a gente trabalha muito com o corpo, então esgotamento, a gente tem que ficar muito preocupado mesmo com a alimentação e com a rotina, né? E ela estava com uma tosse que não passava, mas não estava gripada. E a gente achou uma tosse seca de inverno, sei lá. E aí teve uma madrugada que ela ficou bem mal, assim, que ela não conseguia dormir, tossindo, assim, vamos pro pronto-socorro ver o que aconteceu. Foi fazer o exame, o médico escutou ela e tal. Ele disse, olha, você tá com uma pneumonia, você tá com o pulmão aí tomado, uma parte e tal. Eu disse, mano, não é possível, eu não tô gripada, né? Não tem gripe. Disse, faz no Jarbas. Eu disse, não preciso, não tô tossindo, não tenho nada. Faz, porque vocês estão juntos, pode ser bacteriano, sei lá. Fiz e tava com começo de pneumonia e eu não tava sentindo absolutamente nada, era super silencioso, assim. Uau! Então foi fazendo um exame que eu descobri, assim, por uma sorte mesmo. E nesse caso foi bem bom, né? Porque daí começou a tratar rápido. Ótimo, nem tive nada, nem comecei a tossir. E um sintoma inespecífico, né? Porque uma tosse seca poderia ser só uma alergia, mas acabou resultando numa pneumonia, né? Porque a gente não sabe, né, doutor? A gente acha que uma pneumonia vai vir de uma gripe mal curada, uma coisa muito forte. Você vai estar sentindo uma dificuldade de respirar muito grande, E você né? espera aquele quadro febril que te deixa prostrado na cama. E de repente começa com um sinal inespecífico que a gente chama, porque ele pode fazer parte de vários quadros. Pode ser de alergia, pode ser da Covid nos dias atuais. A tosse hoje é quase que um marcador de Covid. Todo mundo faz o autoteste porque está tossindo muito. Ou marcador da Covid aguda ou do pós-Covid. Mas às vezes pode ser o primeiro sinal de uma pneumonia que já está dando alguma alteração no corpo. Fazendo coisa boa. O senhor, como médico, percebe, doutor, quando a pessoa tem medo? Muito, Mariana. Isso é muito típico. A pessoa, primeiro, ela realmente demora para querer fazer o check-up. Existem pesquisas mostrando que os homens são os mais resistentes. O que eu faço? Eu procuro incentivar as mulheres. Traga o seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, porque as mulheres, elas realmente trazem todo mundo. Quando os homens chegam e a gente começa a fazer a investigação, muitas vezes tem alguma coisa, hipertensão arterial, arritmia, colesterol. Aí começa uma certa resistência. Não, mas eu nunca tive, posso repetir esse exame? Aí eu procuro, não, vamos repetir. Então eu peço, ele vai, repete, aí ele traz, realmente está alterado? Tá. Então agora eu vou, o que eu preciso fazer? Então, do ponto de vista, né, de quem trabalha em empresa, isso é uma coisa boa, porque tem que fazer check-up todo ano, né? Quem é contratado formalmente. Agora tem muitos profissionais liberais que aí realmente ficam sem fazer exame mesmo, né? Que é muito mais difícil. Até gente que não tem, por exemplo, plano de saúde. Isso é engraçado porque são pessoas extremamente estressadas, os profissionais liberais, e às vezes quando a gente até liga para, no bom sentido, cobrar, olha, já está pronto o seu exame? Olha, naquele dia eu tive um problema de trânsito, não consegui chegar. Ou choveu muito, ou estava frio hoje. Então são desculpas as mais variadas e na verdade ele está negando ainda essa observação, que é o risco de ter alguma coisa. Mas é melhor, como o Jarbas falou, você saber que tem e começar a tratar. Eu digo isso até quando eu descubro uma doença de tratamento cirúrgico, que é um impacto maior. Você anunciar para uma pessoa, olha, seu exame indica que você precisa fazer uma ponte de safena, a pessoa fica pasma ali na hora, a família toda. Mas é melhor isso do que ela ter um infarto e morrer. Meu pai passou por isso, foi fazer um exame de rotina super simples e descobriu uma artéria que estava 90% entupida. Era fumante desde muito cedo,
Mas aí também mudou tudo, parou de fumar, parou de beber, começou a fazer atividade física. Aí é aquela revolução, Revolução. né? Isso é Revolução. típico, isso é bem Mas leva comum. o choque, né? Mas tem que ter a pancada para ele mudar, É. exatamente. E o exame de rotina, ele ajuda na prevenção, né, e no tratamento. Exatamente, sobretudo na prevenção. Ele norteia depois o tratamento. Então, se eu identifico 60% numa artéria de entupimento, é um entupimento ainda não cirúrgico. Mas eu preciso realmente mudar muito o estilo de vida da pessoa, alimentação e conquistar essa pessoa no sentido dela fazer o que eu estou pedindo. Porque também não adianta eu passar uma série de mudanças ali e ela volta 2 meses depois, 1 mês depois e está tudo igual. Então, quando você consegue realmente persuadir essa pessoa ou, de certa forma, amedrontá-la no bom sentido, que ela começa a fazer certo, voltar à academia, parar de fumar, esse tipo de coisa, aí a gente ganha, de repente, para evitar uma cirurgia. Mas, às vezes, como você falou, chega uma pessoa com 90%, chega uma pessoa na vigência da dor, e aí você só constata, olha, realmente seu caso já está muito avançado, vamos estabilizar. Estabilizar é usar medicamento, porque a pessoa nunca tomou corretamente, melhorar rapidamente a alimentação e fazer um ato cirúrgico para tentar corrigir o problema. Agora, isso que a gente falou, que a gente tem vontade de chegar passado 100, o senhor acha que ajuda no prognóstico da saúde mesmo? Só da pessoa ter essa vontade? Muito, muito. Eu defendo muito que o mindset, a atitude mental de um ser humano tem que ser positiva. Quando me perguntam qual é a forma de fazer prevenção de doença cardiovascular, aí o pessoal espera. Ele vai falar que tem que fazer atividade física, que tem que comer verdura, diminuir carboidrato. Eu não vou falar dessa forma, eu vou falar a primeira coisa que você tem que fazer é acertar aqui, ó, o seu mindset. Você gosta de você confia em você, você se sente capaz de fazer as coisas corretas que o médico vai pedir? Legal, então agora o caminho pode ser iniciado. Aí agora você vai fazer atividade Abriu a estrada, né? Abriu a estrada. Então, atitude mental positiva, Maria. Eu queria contar de uma amiga, também estava almoçando semana passada com ela, e ela falou assim, nossa, tô com uma dor nas costas, tal, não sei o quê. E ela me contou que ela estava fazendo taekwondo, que ela estava fazendo jiu-jitsu, que ela estava fazendo karatê. Eu falei, cara, mas você só batalha na vida, né? Porque é só força, só umas coisas drásticas, assim. Aí ela, não, e aí eu fui pro Google e vi que podia ser um tumor no pâncreas. Eu falei, tumor no pâncreas? Como assim? Fui pro Google, é o melhor de todos. E aí eu falei, assim, você já pensou que pode ser apenas uma consequência do excesso de atividade física associada ao estresse que você está vivendo na sua vida pessoal? E aí eu queria falar sobre essas pessoas, né, que vão pro Google e que ficam viciadas em exame e que têm essa mentalidade, tem alguma coisa errada comigo e eu vou achar e eu tenho certeza que vai dar errado. Não, isso é muito engraçado no dia a dia do consultório, porque quando a pessoa chega pra gente com esse perfil, ela chega até, não é com soberba, mas ela chega com uma coisa tão estabelecida que a gente pergunta os primeiros sintomas, você começa pelas perguntas mais simples. Ela fala, não, doutor, eu vim aqui porque eu tenho a síndrome nananana. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura. Como é que você sabe? Não, porque olha, essa síndrome o senhor sabe, né? Ela dá isso. Então ela já leu de alguma fonte. Provavelmente a fonte é Google, né? Uhum. Porque ela não vai ler de um livro técnico. Aí eu percebo que, bom, eu tô diante de uma pessoa mais questionadora, mais detalhista e Google, né? E controladora, E controladora, ela já quer me direcionar. Então, se eu tentar falar para ela, não, mas às vezes é uma dor muscular, de um mau jeito. Não, mas eu tenho a síndrome, eu tenho certeza, gostaria que o senhor pedisse uma ressonância magnética. Aí você entra num campo, assim, de fragmentação da discussão. Porque ela quer aquilo, você tenta trazê-la e às vezes a relação com o médico, se você não trabalhar bem, fica desgastada. Porque Sim. a cura, né, e a chance da adesão ao tratamento ou até de fazer o exame correto depende do vínculo que a gente tem com o médico, né? Muito. Se você não conseguir conquistar essa pessoa, a ponto dela falar, não, vou seguir o que ele está falando, só vou fazer o que ele falar. Mas se ela chegar com esse perfil assim muito duro, muito radical, não é fácil. A gente tem que tentar quebrar isso, né? Que dica o senhor daria para essas pessoas, assim? Porque tem pessoas que ficam com essa preocupação e que não conseguem se livrar disso, né? O que eu procuro fazer com essas pessoas, primeiro não desmontá-las por completo, não tirar a razão. Não, realmente, olha, existe essa síndrome, você tem razão em dizer que ela pode ocasionar esse sintoma, mas vamos pensar de uma forma mais holística, mais ampla. Vamos começar fazendo isso. Você citou na história que você passou para mim que você faz 3 modalidades de luta. Então, essa sua amiga, eu falaria assim, você está fazendo muita sobrecarga de luta. Luta corpórea de chão, luta de pé, muita tração, isso vai gerar dor também. Será que não pode ser uma coisa simples? Nós não vamos esquecer aquela síndrome. Então a pessoa fica satisfeita, que ele não está abandonando aquilo que ela quer Vamos que eu fazer pense. esse exame, mas vamos ver também. Vamos ver também. E aí, devagarzinho, você vai moldando a cabeça da pessoa e aí eu sinto que realmente você consegue
encantar essa pessoa, né? Ou seja, o doutor é cardiovascular e psicólogo, É psicólogo. Tem que ter tudo junto. Às vezes de mais jogo de psicólogo cintura. do que médico. É, viu? impressionante, né? Tem que Impressionante. ter isso. Que dica você daria, Jarbas, para quem tá lá em casa, especialmente os homens, protelando aí um exame, aquele exame de próstata que a gente sabe que muitos homens não querem fazer. Que dica você daria? Aliás, tenho dúvidas. Eu vou tirar aqui no programa hoje, eu vou aproveitar. Não, o conselho que eu dou, vá fazer seu exame, pelo amor de Deus. Eu faço meus exames, já no de rotina sempre faço, né, o PSA e faço o de toque também. E eles são complementares, né, doutor? Sim. O PSA, o PSA. PSA e o de O toque. toque. Porque eu já ouvi casos de pessoas que fizeram só fizeram PSA, não fizeram toque, e daí não conseguiu detectar o problema Câncer que tinha, precocemente. precocemente. Então é muito importante realizar os dois, né? Sempre, porque o PSA ele é um hormônio normal do que os homens têm, produzido pela próstata. Só que o fato do PSA estar num nível inconclusivo, vamos até colocar num nível ali meio termo, e um toque com a presença de um nódulo já te leva a fazer uma investigação. Exato. E o inverso também. Às vezes o PSA já vem muito alto e o médico diz para você, olha, o seu toque a princípio eu não percebi nenhum nódulo, mas você tem um PSA. Então eles têm que ser complementares para você realmente ter certeza, porque eu sempre digo isso, 2% de câncer maligno, Jarbas, é a mesma coisa que você ter 90% de câncer maligno na próstata, por exemplo. Pode ser pulmão, pode ser o estômago, o tratamento muitas vezes é o mesmo. Você vai já rapidamente iniciar a terapia para que não haja a metástase, a invasão do corpo. Então que diferença tem se você tem 2 ou tem 90? Só que para isso você tem que trabalhar com todas as ferramentas, PSA no caso da próstata, com o toque. E quanto antes, melhor? Porque se você pegar com 2%, né, é mais fácil de tratar. Com certeza. E eu tenho um exemplo, meu pai foi assim, Mariana, 2%. E engraçado que ele tinha um PSA que ficava oscilando dentro de uma faixa supostamente normal, mas oscilava, isso já chamava atenção, e um toque sempre dado como normal. Até que ele fez uma biópsia e na própria biópsia a médica disse, olha, a próstata não tem nada visivelmente olhando, acredito que vai estar tranquilo. 2 dias depois veio o laudo, 2% de um tipo de câncer que precisava de cirurgia. Então isso é uma grande lição. Tratou e curou. Tratou e está bem até hoje. Que bom. Isso há 13 anos atrás. Que ótimo. Então para você ver como isso muda a vida de uma pessoa. Porque também, uma outra dúvida, que a gente ouve muito, o exame de toque ele pode ser feito a partir dos 45, é isso? 45 anos é para ter, em termos estatísticos, você ter assim uma nota de corte. Mas, de uma forma geral, se você tem histórico na família muito rico nessa doença, você começa antes, com 35 anos em diante. Mesma coisa câncer de mama na mulher. Você tem ali uma faixa, a partir dos 40 anos. Mas se a tia teve, sua mãe teve, uma irmã teve, você já tem 35 anos, é a idade que pode... Você não vai esperar mais 5 anos e correr risco. Claro. Então, acho que tem que ter cada vez mais precocidade para que a prevenção seja realmente prevenção. Senão você vai tratar o problema já estabelecido. E aí vem, onera o sistema e entra toda aquela cadeia que você falou. Você tem um risco maior de vida para a pessoa e onera mais o sistema. Você fica fazendo mais exames, interna mais vezes. O tratamento vai ser bem mais O caro. tratamento mais caro, mais prolongado. Sem contar o custo familiar e o seu custo de qualidade de vida em relação a isso, o seu próprio estresse. A sua autoestima, né? Porque depois que você tem uma notícia, você recebe a notícia que você tem uma doença, ainda que seja 2%, você muda o astral. Você tem que se reformatar. Não dá para você dizer, não, tranquilo, é só 2%, um câncer de 2%. E o que muda? É a mesma coisa eu dizer, olha, um infarto de 20%, um infarto de 60% é infarto. É o comprometimento do coração. Não dá para você ficar tranquilo totalmente. Você tem que buscar ajuda, tem que fazer uma prevenção.